Tá gravando. Bom, explicando aqui um pouquinho como que funciona o nosso circuito, trata-se basicamente de um controlador de potência de carga AC via PWM. Bom, a vantagem de você utilizar PWM para controlar qualquer tipo de carga que seja é que você consegue conectar ele facilmente com microcontroladores, que por sua vez têm fácil integração com alguns implementos como a internet das coisas. Então você consegue utilizar um microcontrolador capaz de conectar Wi-Fi ou Bluetooth e fazer controle de potência de lâmpadas, de ventiladores remotamente por Bluetooth ou por Wi-Fi, utilizando qualquer tipo de plataforma que esteja disponível para baixar. Partindo um pouco para a explicação de fato aqui do circuito, que inclusive não é um circuito difícil de entender, o funcionamento é bem simples na verdade, gira muito em torno do MOSFET de potência e do optoacoplador. Falando do optoacoplador, nada mais é que um componente utilizado para separar duas partes de um circuito. Ele, dentro do seu encapsulamento, né, um circuito integrado, tem um LED. Esse LED é capaz de fornecer, de gerar luzes infravermelho e ultravioleta. Na saída tem um fototransistor que recebe e detecta essa luz emitida pelo LED e gera uma corrente proporcional à luminosidade. Então, dessa forma, o microcontrolador fica protegido de possíveis spikes, espúrios ou qualquer tipo de elevação de tensão que gere uma corrente para o processador do microcontrolador e queime, né? Até porque trata-se de uma placa muito sensível. Então, o isolamento do optoacoplador, que é um isolamento físico, não tem conexão elétrica entre o microcontrolador e a parte de potência do circuito, permite total segurança do projeto. Partindo aqui para a parte de potência de fato, temos o MOSFET. O MOSFET nada mais é que uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, o MOSFET vai operar entre o corte e saturação de acordo com a corrente aplicada no gate. Veja que, a partir do momento que eu ligo a fonte, em tese, essa tensão de 12 volts aparece diretamente no gate, que proporciona o disparo. Só que, no meio do caminho, eu tenho um TBJ que está polarizado com uma saturação forte pelo resistor R2 de 1K. E veja que o coletor do TBJ também está conectado no gate do MOSFET. Então, a partir do momento que eu ligo o circuito, esse TBJ já está conduzindo. Veja que aqui na base dele tem 805 mV, então está com a saturação fortíssima. Essa saturação desvia toda a corrente do R1, do resistor de 330, e praticamente zera a tensão no gate. Então, ligou o circuito, não há tensão no gate porque o TBJ desvia essa tensão. Porém, a partir do momento que a gente tem um disparo no optoacoplador, que vai ser proporcionado pelo microcontrolador, o fototransistor dentro dele separa, no caso, desvia a corrente do resistor de 1K, que iria para a base do TBJ, assim zerando a tensão zerando a tensão na base do TBJ. Então veja, eu vou tentar aplicar aqui 12 volts diretamente. Só dar um Ctrl C aqui, ó. Certo, apliquei 12 volts, simulei, deixa eu fechar aqui. Veja que aqui, agora na base do TBJ, tem aproximadamente 23 milivolts, que não é suficiente para o TBJ funcionar, que é de aproximadamente 0,7, né, de forma ideal. E veja que toda a tensão da fonte aparece no MOSFET, proporcionando o disparo. Nesse momento, o MOSFET está conduzindo o sinal aqui de onda. Então, tirando o 12 volts aqui do optoacoplador, veja que agora há tensão aqui no TBJ, porque o optoacoplador não está mais funcionando e também não está mais desviando a corrente que seria para a base do TBJ. Então, a tensão em cima do gate passa a ser aproximadamente zero novamente. Toda a corrente da parte AC
do nosso circuito vai passar pelo MOSFET. Mas veja, como todo transistor, o MOSFET também tem polaridade. Então não existe possibilidade de você aplicar um sinal alternado diretamente no MOSFET comum, porque ele não vai conseguir lidar com semiciclo positivo e negativo ao mesmo tempo. Para eliminar esse problema, é possível aplicar um retificador de onda completa ou de meia onda, enfim. No caso do nosso circuito, é aplicável um retificador de onda completa. O retificador de onda completa, como todo mundo já manja, transforma uma energia alternada em energia contínua, pulsante. Então veja que aqui entre o dreno e o source do MOSFET temos um sinal de corrente contínuo pulsante, enquanto que na fonte ainda temos o sinal alternado. Isso garante que o MOSFET lide muito bem com a parte tanto com a parte negativa quanto a parte positiva, porque o circuito é todo ligado em série. Então, quando o MOSFET corta, não há corrente circulando no circuito. Logo, toda a tensão do circuito se apresenta no dreno do MOSFET. E o restante na carga. No caso, a gente vai utilizar uma lâmpada para testar na prática. Vou tentar organizar a simulação aqui para mostrar direitinho no vídeo. Agora, com o circuito todo montado, dá para perceber alguns parâmetros. Vou aumentar só a frequência aqui para ficar mais fácil de visualizar o PWM cortando a onda alternada. Legal. Optoacoplador, fazendo uma síntese geral aqui. O optoacoplador controla essa parte aqui de potência do MOSFET, que controla essa parte aqui de corrente alternada, certo? O circuito todo ligado em série. Eu tenho sim um sinal alternado aqui, lembrando que o MOSFET não consegue lidar com a parte negativa do formato de onda, então temos aqui o retificador de onda completa. Já tô com o disparo ligado aqui no gate do MOSFET, então veja que já temos aqui um PWM, inclusive vou jogar ele aqui para baixo. Veja que o PWM já está funcionando aqui no gate do MOSFET, variando entre 12 e 0. Garante uma boa saturação do MOSFET, então esse MOSFET vai operar muito bem no circuito. E vamos lá. Medindo a tensão aqui entre o dreno e o source do MOSFET, dá para ver muito bem ele cortar o sinal de onda completo. Inclusive, deixa eu só aumentar aqui o dead cycle, diminuir na verdade, só para poder visualizar melhor, colocar metade. Veja aqui que ele corta muito bem o sinal retificado, né? De onda completa, pulsante, contínuo. O circuito todo é ligado em série, então fonte está ligado em série com carga, que está ligado em série com retificador. Se está ligado em série, isso significa que na carga há também esse corte de corrente. Então, quando o MOSFET corta, a corrente na carga também corta. E se não há corrente na carga, não há tensão. Então, veja que bacana. Mesmo que eu retifiquei o sinal de corrente alternada, aqui na carga vai aparecer o sinal alternado, porém cortado. Porque o MOSFET está fazendo esse corte da corrente, entendeu? Então a função do MOSFET aqui é cortar a corrente. E dessa forma, quando ele corta a corrente, a tensão na carga para de aparecer também. Só que a tensão na fonte continua sempre a mesma. Então é basicamente esse o circuito. Não é nada complicado, inclusive bem simples de entender. Basta tentar visualizar direitinho o que cada parte aqui faz. O retificador de onda completa aqui também é crucial para funcionar. Sem ele não funciona. E é isso. Vamos tentar meter bronca lá na apresentação.